Olá, se você está chegando por aqui agora ou está vendo essa gravação aqui depois também, essa é uma aula que acontece toda terça-feira às 8h57 da manhã para fundadores de startups SaaS B2B, para CEOs, para líderes de startups, né, que querem construir aí uma operação de crescimento previsível, tomando decisões com clareza, e hoje eu vou falar de clareza aqui, orientada por dados, como usar dados, aonde que você encaixa os dados dentro da sua empresa. E geralmente eu vejo muita gente aí, né, na intuição ou no marketing, na crescimento de esperança. É isso que a gente vai desmistificar hoje um pouco aqui. Então, seja muito bem-vindo à live Start Growth, né? Meu nome é Carlos Castilho, sou Growth Hacker, estrategista digital, mentor, sou investidor de startup SaaS B2B também. Eu atuo no marketing aí mais ou menos desde 2005, né? No marketing, vendas, em crescimento de empresas. Já participei da construção aí de estratégias para startups aí com alguns investindo e gerindo e fazendo crescer alguns milhares e milhões aí de reais em algumas startups, né? E ao final dessa aula de hoje, né? Eu já quero falar do tema aqui, mas o meu objetivo hoje, no final dessa aula de hoje, eu quero que você consiga identificar onde sua startup está perdendo aí oportunidade de crescimento, tá? Esse é meu objetivo. Então, o nosso tema hoje é como descobrir onde a sua startup está perdendo oportunidade de crescimento, principalmente se você tem aí um SaaS B2B. Então, se você está buscando aí, inclusive, né, formas de crescer sua startup, a ideia dessa live aqui é mostrar isso, né? Então, só para você entender um pouco o contexto do porquê que a gente faz essa live, nos últimos anos a gente analisou milhares de startups, tá? Até 2025, inclusive, foi 2.300 exatamente. Aí eu estava até pensando hoje aqui, né? A gente começa a ver as estatísticas das eleições, né? E daí com 2.000 ele chega à conclusão das eleições. E a gente tem um dado aqui com 2.300 bem interessante, né? E a gente vê muito empreendedor, inclusive, né, que não sabe exatamente onde a sua startup perde aí as oportunidades, né? Às vezes acha que é no marketing, às vezes acha que é em vendas, às vezes acha que é investir mais, né? Ou, enfim, contratar mais. Eu vejo várias coisas, né? E o obstáculo maior que eu enxergo, né? E não só eu, né? Mas a Mari, que é minha sócia, que assiste, que vê muitos pits também, que ouve muitas startups, né? O que a gente mais viu são startups que não têm um plano, que não têm um método de crescimento, que não têm um sistema, que não têm, às vezes, uma trilha para seguir de crescimento, né? Então, a ideia aqui é a gente compartilhar como que a gente fez isso nas startups usando o Start Growth método, né? Que é o método que a gente usa aqui para acelerar startups. E a gente inclusive, né, a gente tem, quem quiser conhecer, nós temos só entrar no nosso site ali da startgrowthacademy.com.br, você vê vários cases, o que falam, principalmente, né, a gente tem cases aí de startups que saíram de 0 a 21 mil clientes, a Ponto Mais, deu exit para a VR, a VHSys, quando a gente entrou, a gente cresceu 4 vezes o planejado, né, a Fratify é uma outra startup que a gente aí pivotou ela e em 2 anos a gente vendeu ela, inclusive, demos um exit aí para um grande grupo também, né? Recentemente a gente tem uma startup que cresceu 365% a Aspa, inclusive eu já marquei um podcast, a gente vai usar essa live aqui para fazer esse horário, não sei se vai ser um podcast, mas a gente vai fazer um podcast com ele, não sei se vai ser aqui no horário da live ou em outro horário, né? Para ele contar essa história dessa jornada aí. Mas enfim, né? O que que é o Start Growth Método, né? O Start Growth Método é um sistema, tá, que organiza o crescimento de uma startup em 3 pilares. Tá? Então, hoje, como a gente vai falar de jornada, eu vou trazer já para o Start Growth Method para você entender como que a gente trabalha na jornada e como que a gente coloca esses 3 pilares na jornada, né? Esse é meu objetivo aqui com vocês. Então, a base, né? Deixa eu até compartilhar aqui, quer ver? Deixa eu
Eu fiz um desenho aqui como sempre. Deixa eu só compartilhar aqui que eu acho que vai ficar mais interessante. Como vocês, deixa eu até colocar, baixar aqui, tirar isso aqui, boa. Então, ó, o Start Growth Method é um método, né, que tem esses três pilares. E quais são os pilares aqui, né? O primeiro pilar é clareza, né? Então, você tem clareza aí de onde a sua startup está indo, como que ela vai. Então, o primeiro pilar que a gente trabalha na Start Growth e a gente não consegue sair do lugar, a gente não mexe em vendas, em marketing e em CS, né? Antes da gente ter essa clareza. Depois que a gente tem a clareza, a gente vai para a máquina de vendas, né? Então, com clareza, você consegue estruturar a sua máquina de vendas. E depois você vai para o plano, dados e ritmo, né? Então, o primeiro objetivo, né, da clareza, né, eu vejo muitos empreendedores perguntando isso aqui, né? Não sabe exatamente onde está crescendo ou travando, não tem clareza do posicionamento, né? Não consegue explicar a precificação, o valor da própria solução. Cara, alguns empreendedores que eu já, nessa etapa de clareza que chegaram para a gente na aplicação do método, antes de ir para marketing, vendas e CS, eles já falam para a gente, cara, eu tô vendo a minha empresa de uma forma que eu não via, né? Então a gente tem um método para a gente extrair a clareza, e eu vou mostrar um pedaço dele aqui para vocês hoje, para que você consiga explicar até a sua solução, até o que você vende melhor, né? E a gente, é engraçado que alguns empreendedores, antes de chegar aqui na máquina de venda, já estavam vendendo melhor, tá? Natural isso, né? Quando você começa a ter clareza da sua startup, é natural você melhorar a forma de explicar, né? Não sabe o que priorizar, né? Então, ter clareza do que priorizar, o que que eu priorizo, né? Acho que deve ser importante isso para você aí, talvez, né? E toma decisões baseado no feeling. Cara, se você tá fazendo isso, empreendedor, poxa, cara, continua aqui nesse vídeo comigo, dá uma olhada, sabe? Porque você não vai conseguir avançar, né? Tomando decisões com base em feeling ou copiando um pedaço da estratégia de alguém, né? Às vezes eu ouço, mas para mim é desculpa, sabe? Alguns empreendedores, não, mas é que lá o empreendedor faz, cara, mas qual que é o seu contexto? Ele faz esse pedaço, como é que a gente conecta tudo, né? Então, depois de ter a clareza, né, que responde essas perguntas, a gente vai para a máquina de vendas. E a máquina de vendas sempre é, eu vejo aqui, né, não tem um funil estruturado de ponta a ponta, né? Máquina de venda é isso, né? Não tem, gera leads, mas não tem consistência, né, nessa geração, né? Porque máquina, ó, máquina, tô falando máquina para vocês aqui de novo, desculpa a repetição, né? Mas máquina, ela requer algo para funcionar, ou eletricidade, ou gasolina, ou álcool, diesel, seja o que for, né? E máquina, geralmente você coloca lá, sei lá, a minha máquina lá, meu carro, né? Boto R$ 400 de gasolina, meu tanque tem 40 litros, né? Eu rodo 320 quilômetros mais ou menos com esse tanque cheio. E normalmente é isso que acontece. Quando eu pego uma estrada, faz um pouco mais ou um pouco menos, depende de como eu piso, né? Quando eu tô mais na cidade, mais em trânsito, um pouquinho menos, mas na média faz 8 quilômetros por litro ali. Máquina é isso, gente. Cacá, mas que isso tem a ver com startup? Tudo a ver, tudo a ver. Se você está pegando o dinheiro da sua empresa, né, e colocando no marketing, colocando em vendas, colocando no CS, né? Esse dinheiro tem que voltar para seu bolso com o que eu chamo de ROI, né? Retorno sobre investimento. Então, máquina, gente, sempre que vocês falarem, pô, máquina de venda não é um nome bonito. Máquina, você imagina um maquinão ali. Acho que eu vou fazer até um vídeo com desenhando uma máquina. Hoje com a IA aí é tão fácil, né? Máquina, você coloca dinheiro e ela tem que trazer um retorno para você, né? Então, as primeiras coisas que eu vejo, né, são essas questões aqui, né? Não tem uma consistência, ou seja, você bota dinheiro ou não bota dinheiro, não tem consistência em botar dinheiro, né, para crescer.
Não tem um funil estruturado para ver se esse crescimento acontece, né? Você conversa com leads, mas não sabe, né, conduzir aí a venda, né? Depende de indicação, muitas vezes, de um esforço individual seu, do próprio empreendedor, né? E às vezes é complexo porque você não consegue forçar sempre nas coisas, né? Focar, quer dizer, não forçar, focar. E não tem um processo, um roteiro, um playbook, né? Então, isso é o que eu vejo de máquina de vendas, de organização do método, é isso, né? E depois disso, gente, vem o plano, dados e ritmo, que é não tem, eu vejo muita, né, muita startup que não tem aí esse plano então consistente, não tem uma rotina de execução, não acompanha as métricas de forma estruturada, né? E não consegue prever receita. Vou colocar até mais um aqui, né? Como que, até aqui nessa aba aqui, né? Como é que, opa, aqui, não tem clareza do que precisa investir. E isso aqui, não ter clareza de onde investir, é a mesma coisa que você chegar hoje, empreendedor, e falar com o investidor para colocar dinheiro aí no seu, na sua startup, porque você tem um negócio maravilhoso e legal pra caramba, que funciona, tem mercado, tem, então você já viu isso, entendeu? Mas você não, se você não tiver essa clareza de onde você precisa investir, ou seja, se você não tiver a clareza, se não tiver uma máquina de vendas, você não vai ter clareza de onde você precisa investir para crescer como um motor, né? Eu sempre falo como motor porque, cara, eu vejo muita gente botando dinheiro na startup. A gente trabalha também investindo em startups, né? Daí a gente vê muita startup investindo dinheiro, às vezes até nas reuniões falando, bora queimar essa grana aqui porque a gente precisa ir para o próximo investimento. Vocês já ouviram isso? Já viram isso? Né? Infelizmente vocês não viram isso, mas que bom, mas isso acontece, né? Para quem já viu, isso acontece muito. Vamos burnar aqui. Tem até o burnar, né? Do burn, de queimar dinheiro, né? Eu já trabalhei em startups e ouvi isso como gestor de marketing no passado. E hoje isso ainda acontece. Por que que isso acontece? Porque tem startups que são tão boas em mostrar isso aqui, só não consegue às vezes fazer acontecer. Mas é boa em mostrar a clareza de como investir. Ó, tá acontecendo isso no meu lastro, tem uma máquina, né? E aí tem clareza de onde investir, e aí às vezes, né, tem a profundidade disso é com tem tantos detalhes atrás, né, de planos, dados e ritmo, né? Que às vezes ainda assim você cresce, mas sempre tem uma oportunidade de melhorar. Né? E é sobre isso que eu falo sempre aqui nessa live, né? Então, se você tem uma startup que cresce sem saber de onde vem o resultado, gera leads, mas não consegue converter, não tem clareza de qual canal realmente funciona, depende de dedicação ou esforço manual, sente que está trabalhando muito, mas sem previsibilidade, já investiu em marketing, mas não conseguiu retorno consistente, né? Tem dificuldade de transformar conversas em venda, não tem um processo claro de vendas estruturado e não consegue investimento para sua startup. Então, o Start Growth Method, né, dentro desses três pilares, a gente ajuda nisso, né? E a base é a jornada do cliente, né? Eu já falei para vocês aqui, eu vou mostrar um pouco mais isso aqui ali com desenhos depois, né? E os benefícios, principalmente, né? Quando você tem clareza, né? Acontece quando você entende, inclusive, né, eu até anotei isso aqui para falar para vocês. Quando que acontece clareza, né? Acontece quando você entende profundamente, né, o problema do cliente e estrutura a solução. Se eu não me engano, na live 2 aqui, né, depois vocês voltam aqui, a gente está na 8, né? 8 ou 9, não lembro. Mas na 2, tenho certeza que a gente fala de persona, né? Que é entender profundamente o problema do cliente, a estrutura e a solução relevante, né? Você quer ter clareza? Volta lá para aquela live, quem já estava aqui comigo, né? Espero que você já tenha respondido as 12 perguntas lá, né? Da sua persona.
Com IA hoje ainda é só jogar as perguntas na IA, né, gente? Se você já tá falando da sua empresa ali e tal, né? Coloca na IA ali que ela vai trazer umas coisas, daí você tira o que não serve ou que é muito excesso ali, deixa exatamente o que você acha, bota na IA de novo, ó, é exatamente isso. Agora, né, traz clareza aí para mim. Todos os empreendedores que eu ajudo usam IA, tá? Se não usar IA, né, eu acho que é mais difícil, mas todos usam. Então é legal vocês pegarem essas perguntas aqui que a gente trabalha nas lives e joga na IA e começa a construir o seu, né? Então, essas etapas, né, de construção da clareza, ela vem na jornada, vou mostrar aí para vocês, né, no reconhecimento do problema e consideração da solução, onde você define a persona, define a oferta. Eu acho que eu tenho que fazer uma aula de oferta ainda para a gente desenhar a oferta, né, e depois uma aula de mensagem. Acho que eu vou até rever ali as minhas aulas para falar sobre isso também, para fechar essa estrutura aqui. Até, olha que legal, né? Tô até refletindo aqui, né? Que eu não fiz a da oferta e da mensagem. É porque, cara, isso que eu vejo que a galera menos gosta de fazer, o que mais demora tempo, sabe? Eu já mentorei startups que ficaram 6 meses para definir a oferta, persona, as objeções, 6 meses. Não porque eles são enrolados, porque às vezes você tem 5 sócios e cada um pensa de um jeito. Né? Inclusive, quando você entra dentro do Start Growth Method, inclusive dentro da nossa estrutura, né? Uma das primeiras aulas que a gente bota os empreendedores para conversar é para fazer o MOU, o Memorando de Entendimento, né? Não sei se vocês conhecem isso, mas coloque aí, Memorandum of Entendiment, né? Em inglês, que é o... Mas eu falo de MOU, né? Que é um entendimento entre os sócios. Se você não tem sócio, beleza, mas se você tem, às vezes ele pensa diferente, né? E algumas startups às vezes começam a crescer, já estão em outro patamar de crescimento, demoram para enxergar isso, não enxergam isso e demoram para resolver o que enxergar isso, porque na hora que começa a falar sobre isso, sobre transformação, porque persona, transformação, oferta, muda produto, muda a estrutura de crescimento, a visão de onde você quer focar. Às vezes você tem todo mundo, na hora que você começa a desenhar isso, você fala, cara, eu vou atender só esse nicho aqui. Né? Ah, mas Cacá, mas é errado, né? Isso não é errado. A gente mesmo aqui na Start Growth, a gente teve um processo. Quando a gente começou lá, realmente abrimos a Start Growth para investir em startups, né? A gente falou, não, vamos investir em todo mundo, né? Daí a gente começou a falar com as startups, né? Dentro do nosso trabalho ali de persona, a gente tinha todas. Mas daí a gente começou a ver, poxa, eu não entendo de health tech. Cara, eu não sei, né, entender todos, tem sistemas de SaaS que resolvem o câncer, que resolvem uma doença séria, né? A gente começou a falar, cara, a gente não entende disso, né? Começamos a ir para alguns segmentos laboratoriais, alguns segmentos, né? Tipo, poxa, a gente não entende nisso. Daí fomos fechando até que a gente chegou em alguns segmentos que a gente investe, né? E daí a gente abriu a escola para abrir o método para todo mundo, porque o método funciona em todos né? Os negócios, né? Mas a estrutura de persona, de oferta, isso demora. Então, demora e você tem que ter essa clareza, né? Depois dessa clareza, você vai, né, para o marketing de vendas. Então, quando o marketing de vendas e retenção passa a funcionar como um sistema integrado, né, marketing, vendas e CS aqui, né, você entende toda essa estrutura da jornada do cliente. Né? Que é, eu vou falar para vocês, vou mostrar para vocês o desenho ali, que é o aprendizado de descoberta. A gente nomeou, né, de aprendizado de descoberta, decisão de compra, retenção. Então a gente já mostra isso para vocês. E plano, dados e ritmo só existe depois que clareza e máquina de vendas estão organizados, né? Vou dar um exemplo de que é que eu estou falando aqui. Eu vejo às vezes startups chegando com um plano financeiro, aquele que você molha o dedo e vê onde o vento bate, entendeu? E aí, não tem que. Daí eu, cara, esse dia eu até fiz um vídeo, cara, em 20 minutos começando, conversando com o empreendedor de startup, eu vejo se ele tem clareza, se ele tem uma máquina de vendas. E não me adianta apresentar o plano depois, porque eu não acredito no plano. Se não tem lastro, se não tem clareza, se não tem máquina de vendas, não tem plano. Porque os dados colocados ali foram manuais.
né? Eu já mostrei, acho que na última, penúltima aula, o que que é isso que eu estou falando aqui de planos de dados e ritmo, né? Em detalhes, inclusive, né? Então, se você não tem, se você não tem essas duas coisas, você não chega lá. Então, o que que é, né, o que que é esse tema aqui de hoje, né, gente? É aprender a analisar toda a jornada para identificar qual etapa a sua startup está deixando de crescer, tá? Então, você vai entender isso hoje, né? E para quem não tem clareza, organizacional, né, de como ajustar a startup para crescer, né? E o que que não é esse tema? Não é sobre gerar leads, sobre aumentar investimento, sobre contratar mais vendedores, porque, né, tipo, eu vejo alguns empreendedores até traumatizados com isso. Chega para falar com alguém de crescimento é gastar dinheiro, né? Acontece com vocês aí, vamos botar mais dinheiro que cresce. Cara, mas dinheiro na desorganização é uma loucura, né? Então, não é essas coisas aqui. Gente, os benefícios, tá? Então, tem muita startup que tenta crescer aumentando esforço. E eu tenho certeza, ó, o fato de vocês empreendedores estarem aqui, isso é esforço, né? Mas quando acredito que esforço, investindo no local certo esse esforço, aí você traz resultado, né? E aí, essa visão macro que eu vou trazer aqui hoje é para você visualizar a sua empresa. E aí, todas as aulas semanais aqui, eu vou conectando pedaços para ir organizando isso. Por isso que eu fico comentando aula tal, aula tal. Eu até esqueço as aulas aqui, às vezes eu repito algumas coisas, mas esse é o centro da coisa. E vocês que estão aqui, inclusive, várias vezes repetidamente comigo aqui, inclusive, comenta aqui embaixo, ou se você está assistindo depois, ou vocês que estão online aqui comigo, né? Kaká, isso aí já está repetido, já entendi isso aí, né? Já vou embora hoje mais cedo porque isso aí eu já entendi, né? E uma startup, né, gente, por exemplo, uma startup que aumentou significativamente o time de vendas, né? Às vezes você acha, né, que, cara, eu já vi alguns negócios sem estruturar aquisição, querendo melhorar o time de vendas, achando que é o vendedor, o salvador da pátria. Principalmente quando a startup é pequenininha, né? E aí fala, não, preciso. Daí o cara vai numa palestra, né? Às vezes muito boa, mas pega uma parte daquilo. Por isso que eu fico repetindo para vocês aqui, ó. Quem cansar de mim, beleza, foi um prazerzaço, né? Mas eu vou ficar repetindo para vocês aqui, porque na hora que vocês entenderem, vocês vão ver essa aula aqui de novo, vão pegar mais um pedacinho e vão colocar dentro do método. Tá? Esse é meu objetivo de repetição, porque às vezes o empreendedor não faz, né? Então, quando você começa a entender que essa estrutura de máquina existe, né? Para de achar, né, que você precisa contratar mais vendedor, para de achar que você precisa investir mais em marketing, né? Para de achar que você vai contratar alguém que vai resolver o seu problema de crescimento. Eu vou contratar o Kaká, cara, eu já recebi altas propostas, né? O Kaká, vem aqui, cara, porra, vem trabalhar comigo que isso vai me ajudar a crescer, entendeu? Cara, mas e aí? Eu fico aí um ano com você, eu vou embora, acabou o crescimento? Não, mas você monta tudo aqui pra mim, daí tá, mas você montar tudo aí pra você e você, empreendedor, vai ficar dependendo de alguém? Né? Então, o que eu falo aqui muito, gente, é dessa visão que vocês que estão aqui comigo têm que ter de empreendedor. Essa visão macro. Tanto que eu sempre coloco aqui, né? Não é, a gente não vai falar muitas vezes eu entro em umas coisas técnicas aqui profundas porque eu gosto, até para o empreendedor ter a visão, né? Mas é visão que a gente está falando aqui de estruturação, né? E geralmente, né, uma outro exemplo que eu lembrei aqui, né, que acreditava, uma startup que acreditava que contratar mais vendedores, né, mas percebeu que o verdadeiro problema está na geração de oportunidades qualificadas. Como é que você... Uma vez, inclusive, gente, eu estava numa mentoria com uma startup, né, uma mentoria pontual, não era mentoria dessas
né, que me contrataram aqui da escola. Era uma mentoria pontual, um cara, num evento que a gente participou, ele falou, pô, posso conversar com você? Você de sua palestra, eu gostei pra caramba. Na verdade, não foi nem minha palestra, foi a da Mari, inclusive, era de vendas, né? Daí eu e a Mari, puta, vem aí, chega aqui na empresa, vamos tomar um café, e aí começamos a tomar um café, e aí no meio da conversa ele falou assim pra gente, falou, cara, contratei uma vendedora, mas não tô conseguindo crescer, né? Ela tá 3 meses, não vendemos nada. Tá, beleza. Me mostra o que que ela tá fazendo. Você contratou ela pra quê? Contratei ela pra vender. Mas aí, o que que você vende? Como que você vende? Você contratou ela nunca viu o seu segmento, você acha que ela vai resolver, entendeu? Ela buscou tentar resolver isso? Não, então ela não tem técnica, é um vendedor júnior. Então você contrata um vendedor sem técnica júnior barato e quer que ele resolva a venda da sua empresa. Gente, esse é um erro comum, tá? E daí o que que eu falei para esse cara? Demite essa vendedora, seu problema não tá em gerar venda, entendeu? Você precisa arrumar alguém com técnica. Você tá gastando 3 meses de dinheiros aí, né? Que você poderia estar fazendo uma outra coisa. Ela não vai resolver a sua coisa. E um vendedor que resolve, gente, custa caro, certo? Concordam comigo, Mário, Milton? Um vendedor que resolve custa caro, ele vem com métrica, com técnica, né? Ou, eu tô falando de vendedor, gente, mas imagine qualquer área que você precisa aí. Às vezes vocês aqui são ótimos vendedores, tá? Carlão aqui vende bem. É, e o que que acontece? O fato de você vender bem, você precisa de um bom marketing, né? Então, essa estrutura é legal você pensar, né? Sempre, que é o que eu vi muito, né? E as objeções que eu vejo, eu já até comentei aqui, né? Eu vejo sempre essa, a minha startup é pequena para fazer esse tipo de análise. Velho, você vai crescer com base em dados. O resto é chute, é esperança, né? E eu já acompanho alguns indicadores, não é sobre acompanhar indicadores também. Não é sobre, legal, minha máquina eu sei que eu coloco 400, ando 320 quilômetros, R$ 400, 320 quilômetros. Vamos colocar aqui, R$ 400, 8 leads, né? Mas e aí? O que que você está fazendo depois para melhorar, pontuar essa estrutura dentro de um funil e melhorar as etapas onde você pode estar perdendo lead aí, né? Então vamos lá, gente. Como que é, né, essa jornada aqui então? Deixa eu abrir aqui. Ah, eu pensei que estava aberto. Ok. Ah, não, tá aberto. Então, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, que hoje a estrutura vai ser dentro disso aqui. Até estava revisando aqui antes. Cadê? Vocês já viram isso aqui, quem já está aqui comigo, mas vamos revisar hoje de uma forma diferente, né? Então, o Start Growth Método, ele olha para esses 3 pontos aqui, né? Clareza, máquina de vendas, plano, dados e ritmo. Como é que isso se encaixa, então, dentro aí da jornada do cliente? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é a jornada do cliente, né? A nossa jornada, que a gente estrutura as startups, tem 5 passos. Gente, quem, né, tá vendo esse vídeo, etc., aí já deve ter ouvido aí, deixa eu entrar aqui, ó, modelo de jornada de cliente AIDA, tá? Quem quiser fazer essa pesquisa aqui, né, ó, as imagens aqui, deixa eu ver, ó, o modelo AIDA é um dos modelos mais, eu não sei nem quem é o cara que fez isso aqui, né, mas, ó, todo mundo usa, tá vendo? Ó, várias startups, ó, Agendor, Mosquite, né? Todo mundo tenta ensinar esses modelos AIDA, né? Então, ó, tem vários tipos de funis, né? Então o que eu tô falando aqui não é nada que é muito novo. Você encontra aí de vários modelos. A nossa aqui da Start Growth, né, não é o AIDA. A gente fez aqui a nossa jornada ter esses 5 passos, né? Por quê? Como é que a gente organiza e por onde que a gente começa? A gente começa organizando aqui pelas objeções do cliente, pela medo, dor do cliente, da persona, né? E a gente desenha, depois que a gente desenha, entende bem essa persona, a gente desenha uma oferta estratégica para ela. Então você já tem uma oferta, mas você entendeu as dores dela, os problemas delas, você começa a desenhar uma oferta para ela.
né? E esse desenho de oferta bem qualificada, ela requer precificação, bônus, upsell, cross-sell, né? E aí, essa etapa é a etapa de oferta relevante qualificada. Então, você propõe uma boa solução na hora que você desenha a persona, entende a oferta, as objeções. Você tem uma oferta relevante qualificada depois que você enfeita essa persona, oferta e objeções. E depois você vai para o marketing, né? Então, o 2 que a gente estrutura aqui, depois você vai para o marketing, vendas e CS, né? Que são que é essa estrutura aqui que a gente desenhou. Então, aqui é o marketing, aqui é vendas e aqui é CS. Eu pensei que o próximo slide aqui era. Então, como é que a gente coloca os pilares na jornada? Gente, os pilares na jornada, para você ter clareza, então você tem que estudar, né, dentro dessa estrutura, estruturar bem a proposição da solução e a oferta relevante qualificada. Com isso, tem clareza. Ajustando essas etapas, é que eu falei que os empreendedores que fazem essa jornada com a gente, né, já entendem bem e já começam a usar o que aprendeu aqui nas outras etapas na máquina de vendas, né? No marketing, nessa primeira etapa, consolidando a composição digital, em técnicas ágeis e gatilhos mentais e relacionamento ativo. Então, assim, ó, vou voltar. Tem gente que começa a usar já sem aprender como é que a gente usa, tá? Porque a gente tem uma técnica para usar isso dentro do marketing, uma técnica para usar isso dentro de vendas e uma técnica de retenção também para usar isso. E depois disso, ó, o que eu falei para vocês, tem o plano, dados e ritmo, né? Então, quem que começa organizando essa estrutura, né? Começam os líderes, vocês empreendedores, né? Começam e depois, ó, no 333 vem Marte, Vendas e CS organizando isso. Por quê que eu vejo muitos negócios não dando certo? Não sei se vocês sacaram aqui, mas eu vou voltar aqui nesse desenho, né? Quando você contrata um marketing e tem clareza, não? Então você vai contratar aqui o marketing e você tem clareza de quem você é, o que você é, você já definiu bem isso, estruturou isso. Você vai contratar o marketing, ele já sabe até como se comunicar, ele já sabe o que usar na estrutura dele de comunicação para crescer. Ele sabe os seus objetivos e as dores. Ele vai, se ele for um bom marketing, digamos, de aquisição, um profissional de aquisição que está preocupado em trazer lead, cara, você deu o caminho que ele precisa para ele trazer negócios para você com clareza. Se você tem clareza aqui, você vai contratar um vendedor e você vai dizer para ele, ó, essas são as dores que a gente resolve, essa aqui são as objeções mais mapeadas que eu vou resolver, né? Esse aqui é essa estrutura aqui que você vai usar para falar com o cliente e a melhor forma de convencer ele de mostrar transformação que o meu produto causa na empresa dele, que o meu serviço causa na empresa dele, essa transformação é o que vendas vende. Toda vez que você. A Mari tem uma frase, inclusive a Mari coloca nessa apresentação aqui, né? A Mari, eu gosto de. Acho que eu já até mostrei isso aqui esses dias para você, quer ver? A Mari fala bem assim: se você. Aqui, ó. Se o cliente não se vê na solução, né? Isso aqui é do método, da terceira etapa do método de vendas da Mari, né? Ó, se você não se vê na solução, você não relacionou, você só apresentou. E como que você deixa de, como é que você relaciona com o cliente? Entendendo o problema que ele vive, né? Entendendo bem a solução que você entrega, o impacto que isso gera para ele, né? E o D para a jornada dele, né? Então, vou voltar aqui porque senão eu entro num outro contexto aqui da história, né? Mas essa estrutura aqui, né, como a gente tem que estar falando, né, te dá a clareza, sabe, a clareza
vai te trazer, inclusive, dentro dessa etapa de funil aqui, dessa jornada do cliente, né? Vai ver onde é que você está perdendo dinheiro. Então, como é que é isso, né? Eu vou pular aqui também para chegar aqui, ó, para vocês entenderem. Tá, Cacá, mas como é que é isso dentro da jornada? Essa é uma forma ilustrativa simples, ó, né? Você tem visitantes no aprendizado de descoberta. Então, aqui, lá é uma forma de escrever a jornada. Aqui já é o marketing, a sexta etapa, inclusive, do marketing, né? Do método que a gente usa aqui. Qualquer hora eu explico só a composição digital para vocês, se eu já não fiz isso. Mas o aprendizado de descoberta, né? Essa etapa aqui dentro do funil, ela gera visitantes. Como é que você melhora o aprendizado de descoberta? Então, tendo clareza de quem você é, sabendo bem ao que a sua oferta transforma, resolvendo bem as objeções. Porque os clientes vão chegar aqui no aprendizado de descoberta, a primeira coisa que eles vão fazer, na verdade, vai ser uma pesquisa, né? Eles vão pesquisar, ou vão achar vocês em mídias, ou vão estruturar, de alguma forma, chegar ali no seu site, né? E o objetivo da ação é ele se cadastrou, não se cadastrou, esse primeiro objetivo aqui falando de aquisição, né? Se cadastrou para falar com você, para demonstração, ou entrou direto no seu software aí, se você é um PQL. Dá na mesma, né? Então, se esse visitante, se você se comunica bem com esse cara, né? Se o marketing está bem estruturado dentro dessa etapa de aprendizado e descoberta, ele consegue gerar leads qualificados para você, porque ele vai fazer a campanha certa, a comunicação está certa, tudo está estruturado de acordo com o que você aí, líder, dono da firma, né, estipulou para ele. E aí depois ele vai para a próxima etapa, né? Ó, o reconhecimento do problema é quando ele vira um lead, né? Então, se você lembra que reconhecimento do problema, o que que a gente faz? A gente propõe uma solução para ele, né? E aí, se para ele virar um lead, ele entrou, ele viu o site, gostou da comunicação ou falou com alguém numa abordagem one-on-one, pode ser também abordagem outbound, né? Ele virou um lead. É a etapa que ele reconhece o problema que ele tem. Você está preparado para mostrar para ele nessa etapa as transformações que você tem? E às vezes, gente, não é só apresentar, não é só falar, entendeu? É descobrir realmente dele se as hipóteses que você levantou como hipóteses dele comprar de mim ou de transformação da minha startup e a forma que eu comunico isso, se essas hipóteses funcionaram, né, na comunicação. Então, quando você tem visita lead, é sinal que a primeira conversão aí, né, 10%, né, é onde você começa a ver que você está tendo uma boa comunicação, né? E aí, para ele considerar a solução, é a etapa, né? Que eu sempre falo que ele chega aqui na etapa do SAL, né? Que é um lead aceito por vendas, né? Então, tá correndo duas coisas aqui em paralelo: o aprendizado, o funil do cliente de descoberta e o funil, né? Do seu de digital aí de conversão, né? Então, quando ele chega na consideração da solução, onde você já está preparado para falar com ele. Você já viu que ele tem o mínimo ali digamos que ele respondeu um formulário, né? Ele virou lead, você ainda não falou com ele aqui na etapa SAL, mas ele virou um lead, você começou a falar com ele, perdão, você começou ele respondeu um formulário, você já viu que ele atende aí os requisitos de comprar o seu software, os requisitos que você definiu como o que é um lead aceito por vendas, né? Então o lead chegou sem leads, mas que tem fit, que é o lead aceito, sei lá, que eu já expliquei isso na live, há duas lives atrás até, né? Que é o seu SAL? Ele é um cara que tem 10 veículos, se você for logística, e que tem 10 funcionários, se você for uma empresa que atende para quem tem mais de 10 funcionários, né? Se fatura acima de tantos mil reais, se é faturamento que distingue o seu SAL, porque esse é o primeiro filtro que você vai fazer aí
né, dentro da estrutura da jornada para entender o cliente. Então, o cliente passou por tudo isso aqui. Chegou na hora da decisão de compra, quem que entra em cena? Vendas, o time de vendas. Então, o time de venda já vai falar com o lead aceito, que já tem as qualificações, e um lead e vai qualificar esse lead. Né? Então, ó, entrou 100, 50 foram aceitos, dos 50, 40 que ele falou realmente tem fit com o negócio. E aí, 8 compraram. E aí entra o fator de recompra, que é o CS, né? Então, gente, essa estrutura aqui, dentro da jornada, né? Esquece o 6 aqui, que aqui é o método, né, que a gente trabalha, mas essa estrutura dentro da jornada aqui é o que você tem que visualizar aí dentro para você criar a máquina, né? E você vê que está tudo conectado, tudo prontinho, né? Aqui bem definido, você tem a máquina. Essa aqui é a máquina, né? O que está faltando aqui? Quanto de dinheiros eu coloquei para gerar 1.000 visitas? Tá faltando só isso aqui nessa máquina, mas você tendo esses números aqui da máquina, o resto é o quê, né? Esses percentuais aqui é o que você melhora com hipóteses, né? Com ideias. Inclusive, eu acho que, se eu não me engano, na próxima aula, ou estou lendo engano, a gente vai falar de hipótese. Eu vou falar como trabalhar essa questão de hipótese. Se não for a próxima, é algumas próximas aí, mas eu vou falar mais sobre isso. Então, gente, a ideia, né, o contexto geral de trabalhar com a jornada do cliente, com hipóteses, né, para melhorar essa jornada. Você vê que, tem gente que fala, vou trabalhar com hipótese. Como é que você vai trabalhar com hipótese se você não tem os dados? Como é que você tem os dados e não tem clareza de como usar ele dentro da jornada? Então, esse é o trabalho que você vai estruturando aí, visualizando, né, para você melhorar. A partir do momento que você tem isso aqui, com o dinheiro, com o cifrão aqui em cima, né, vamos colocar aqui um cifrão, né, porque o cifrão é importante. Então, eu estou colocando aqui, sei lá, vou chutar que a gente investiu 1.000 reais aqui. Então, 1.000 reais, deixa eu deixar bonitinho aqui, acho que eu vou até deixar padrão nisso aqui. Então, esses 1.000 reais aqui, que eu coloco no funil, eles trazem, digamos, 1.000 visitas, eles trazem, é, vamos até fazer as continhas aqui, quer ver? Ó, 1.000 reais que eu coloco, então, traz 1.000 visitas, então sai R$ 1 por visita. Se 1.000 reais traz 1.000 visitas e traz 100 leads, lembra na aula passada, ou retrasada, que a gente desenhou isso na planilha, né? Também, né? De 1.000 reais eu tenho, cada 10 reais eu tenho um lead. Com cada 20 reais, é isso? 20 reais eu tenho 50 SAL. Posso estar fazendo a conta errada aqui, mas vocês estão entendendo a lógica, né? E só sei que dos 1.000 reais entrou 8 clientes. Vai sair aí mais ou menos 110, R$ 112 aí, mais ou menos, cada cliente, tá? Uma operação barata aqui para fazer crescer essa máquina. Cada 1.000 reais eu trago 8 clientes. Nunca é. Às vezes é assim, mas raramente eu vejo negócios assim que, né? Às vezes eu vejo negócio que custa 1.000 reais um cliente, né? Mas tem toda a estrutura de funil aqui. Gente, e aí? Faz sentido, né? Isso. Faz sentido para vocês essa estrutura? E aí, como é que tá, né? Alguns de vocês que estão aqui, né, já estão mais de uma vez aqui com a gente, né? Estão conseguindo estruturar isso? Que daí vocês vão começar a trazer dúvida aqui para mim. Aí essa live começa a ficar legal. Kaká, já cheguei ali e tal, isso, isso, isso. Aí a gente começa. E aí, esse é meu objetivo aqui com vocês, tá? É dar uma aula e ouvir de vocês onde é que vocês estão, como é que vocês estão estruturando isso, onde é que está o problema. Se alguém quiser abrir o microfone aí agora e perguntar, falar, tá aberto para vocês. Kaká, aproveitar que é oportunidade, né? O que a gente aprendeu aqui, e
com as observações que você vem fazendo aí nos encontros, um ponto-chave é a persona, né? Então, a gente tem aqui uma ferramenta que ela é bem horizontal. Eu dei um exemplo para você que a gente trabalha com operação de trade marketing, né? Automação de trade marketing. Mas é um dos exemplos, tá? Porque a gente tem uma ferramenta de field service e ela pode ser aplicada em várias verticais. E a gente vai em logística, vai em outras frentes também. E aí a persona e o tipo de operação do cliente muda completamente. Então essa jornada ela tem que ser de acordo com a persona, a oferta, uma série de coisas, até o jeito que o cliente compra. Então, quando a gente vai oferecer, por exemplo, gestão de entregas, que é o DMS, né, Delivery Management System. Se a gente vai num varejo de home center para oferecer isso, que é uma entrega B2C, para o tipo de produto de um home center, que 70% da carga é piso, cara, a jornada com o gestor de logística é completamente diferente. Os problemas que ele quer resolver são totalmente diferentes se a gente for num varejo de eletromóveis. Massa. Uhum, sei como. Então, num primeiro momento, você acha que é a mesma coisa. Fala assim, ó, vou estar entregando uma solução de gestão de entregas para o varejo, e aí você começa a falar igual para todo mundo. Uhum. Mas o gestor de home center, ele tem algumas preocupações que não tem nada a ver com o gestor de eletromóveis. E Isso aí isso muda tudo muda. na jornada, né? Muda, cara. E deixa eu te falar, puta, muito boa a sua questão, Mário, porque, nossa, abre um leque aqui na minha cabeça aqui que dá para fazer outra live só disso, mas eu vou tentar encurtar aqui, tá? Talvez essa seja a dúvida de mais algumas pessoas aqui também. Geralmente, quando eu desenho a persona, eu desenho a eu desenho a persona. E aí, a persona é o Kaká tem responsabilidades de gestão tal, nunca é aquela coisa de Kaká, 47 anos, gosta de tocar guitarra no fim de semana. O que que isso tem a ver, né? Muda nada, idade não muda nada, mas dentro do seu negócio, o Kaká, ele tem essa estrutura, né? Dentro do seu negócio. Então, esse primeiro gestor que você falou aí é o primeiro desenho que você tem que ter dele, tá? O segundo gestor dessa segunda ideia é o segundo desenho que você tem que ter dele. Se tiver um terceiro, um quarto, um quinto, um 12º e por aí vai, beleza, não tem problema. Só que você, Mário, tem que decidir qual que você vai pegar primeiro para dominar o mercado. Porque o que que acontece às vezes, tá? Que eu vejo, não sei se é seu caso, mas o que que eu vejo muito disso? Cara, meu sistema serve para todo o mercado. Escolhe um, cara. Se começa a se comunicar com ele. Porque ele, você não é porque ele vende para todo mundo que todo mundo vai querer você se você não se comunica com ele. Porque eu compro, né? A partir do momento que eu vejo que você resolve o meu problema e que você é especializado em resolver o meu problema. Qual que é o meu problema? A sua empresa resolve? Se resolve, foca em mim. Foca nesse problema. Cacá, mas daí eu tenho que fazer 10, 12, 20 coisas se eu quiser focar em mais de um? Não, também. Não, também. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui nessa mesma apresentação, porque essa apresentação aqui eu fiz. Ô, Cacá, enquanto você busca aí um comentário, né? Ah, Isso, na verdade, ajuda também até a equipe interna, porque o vendedor, às vezes você exatamente. fala, não, eu vou treinar o vendedor e ele vai falar com 5 pessoas diferentes. A gente também já errou nisso e a gente viu que é difícil isso. Porque o vendedor, às vezes, começa a falar de uma coisa que tá ligada a um personagem, ele começa a falar com um outro cliente e aquilo não tem nada a ver com o cliente. Exatamente. Ó, vou fazer uma demonstração aqui de uma mentorada, uma empresa mentorada nossa aqui, só para vocês sacarem como é que a gente prepara isso. Então, ó, o ICP dessa empresa aqui, da M7, ó, isso aqui são a quantidade de persona que você tem. Tá? Aqui no caso, ele colocou só três, né? Tem o dono, o Perfeito. diretor, o decisor econômico, o gerente de pricing ali, o decisor estratégico, o cara da tecnologia é um cara que ele influencia também. Entendeu? Então, beleza, tem todas essas personas aqui, tem, ó, tem responsabilidades, dores, o que busca, métrica, objeção. Então, isso aqui você pode estruturar tudo pegando os dados. Isso aqui veio tudo, ó, das respostas dele de persona. Deixa eu ver se está aqui o documento, só para mostrar para vocês, né?
matar cobra e e matar o pau. Ó, isso aqui são aquelas, na aula 2 vocês têm 12 perguntas lá, tá? Vou passar rapidão aqui, ó. 70 páginas, tá? De resposta de 12 perguntas. E aí, como é que decora isso? Não decora, né? Não Acho que esse decora. aqui, inclusive, é o maior projeto que eu tenho de personas que, né, o empreendedor fez, inclusive, e mandou para nós. Em resumo, virou isso aqui. É a O que a base gente, para um playbook para o vendedor, né? em resumo, virou isso aqui. E daí, ó, para quem que a gente vende? E aí você agrupa tudo. E aí tem uma coisa bem interessante aqui que a gente tem que pensar. Deixa eu voltar um pouquinho, ó. Quando você tem a clareza, como a gente desenhou ali, né? Isso aqui é a apresentação dele, mas quando você tem a clareza, na hora que você vai trabalhar a persona, um resumo, esse é o resumo da persona. E aí, para quem que vende? Para quem vendemos? Daí a primeira questão vem aqui, que é o que a sua dor deve bater aí muito, tá? Como é que eu me comunico com todo mundo, né? E aí a gente tem que criar uma estruturação mais resumida do para quem vendemos. Quem que é? Então, independente se é o gestor ou se é o diretor, se é o cara de TI, que responsabilidade ele carrega, o que que ele valoriza, o que que ele busca transformar, à medida que acontece o que na empresa dele, ele começa a crescer. Então a gente começa a fazer um resumo disso, né? No caso aqui dessa empresa, inclusive, nós criamos um acrônimo, né? De percepção de valor que esse cara tem que entrar. Então, independente se ele é diretor TI, como vocês viram lá, e pode ter mais, né? Pode ter mais variâncias dentro daquilo ali ainda. Todo mundo que entra para comprar a solução dele. Todo mundo. Então, o que eu falei para você, ó, depois que você chega na sua 20ª persona, algumas coisas entre elas vão converger de que você entrega. E essa persona transformada, na verdade, isso aqui é a percepção de valor que quando o cliente compra a solução dele ou ele tenta vender, é isso que ele tenta vender e é isso que o cliente quer comprar. O que que o cliente quer comprar, o que que ele quer vender? O cliente quer comprar visão de mercado. Ele quer inteligência de dados, ele quer tomada de decisão, né? Daí aqui eu explico até um pouco mais, a tomada de decisão decide com mais velocidade e segurança, baseada em dados reais, não exposições, otimização e rentabilidade. Essa empresa aqui, só para vocês entenderem, é uma empresa que ela basicamente pega os dados dos mercados da sua região, os preços, né? E ajuda você a precificar melhor. Então é como mais ou menos assim, ó. Você vai precificar sei lá, a batata Ruffles, me veio aqui agora, do seu supermercado, entendeu? Na hora que você entra lá para cadastrar a batata Ruffles que chegou, ele mostra ali do lado os concorrentes que você setou, que você quer ver quanto que eles estão praticando de preço hoje. Né? E aí você pratica o seu para você entrar na concorrência. Então o cara que entra, ó, tem a visão de mercado, tem inteligência para tomar decisão com dados, né? Então começa, então essa estrutura é o que você tem que chegar aí, Mário, para você ir comprimindo isso. E essa estrutura aqui a gente criou só para o marketing, inclusive, só para o marketing se comunicar. Fez sentido? Perfeito, cara. Perfeito. Consegue estruturar agora essa ideia melhor? Então, primeira coisa, Marião, direção. Escolhe um ou tenta converger todos em um, sabe? E toda vez, ó, isso é muito importante que eu falo nas mentorias, né? E para você ficar bom nesse processo, que é um processo sempre contínuo, né? Para você ficar bom nesse processo, você tem que decorar ele primeiramente. Como é que é decorar ele? Então, peraí, Kaká, vou fazer já usei esse exemplo aqui, vou usar ele de novo. Vou fazer agora uma campanha para pegar clientes de contabilidade. Então, beleza, da persona que eu desenhei, o que que serve contabilidade? Se colocar na IA, ela já resolve, né? Então, daí eu começo lá, persona para contabilidade do meu produto, oferta para contabilidade do meu produto, as objeções do contabilista. E aí eu vou lá, o que que eu desenho de comunicação para esse cara dentro da estrutura de marketing? O que que eu desenho de estrutura de comunicação para vendas? Quando o CS entrar, o CS já está informado de tudo isso que a gente decidiu para fazer cumprir, fazer valer isso.
Zerou a vida. Vou focar agora em transportadoras, transportador, né? Da minha persona que eu já existe, da transformação. Às vezes a persona transformada ali, o acrônimo não muda, mas vai mudar um pouco a comunicação, o jeito de falar, um pedacinho do playbook, Sim. entendeu? Essa é a visão. E, então, por isso que eu falo, esse ciclo da jornada ali, depois que você pega ele, tem um monte de problema embaixo, né? Então, se você sacou a jornada, já começa a desenvolver os problemas embaixo. O que que é o problema embaixo da jornada? Não tá. Jornada é a composição digital. Que problemas eu tenho na composição digital que eu tenho que resolver, né? Na primeira etapa ali da jornada. Que problemas eu tenho na consideração, na aprendizagem de descoberta. Que problemas eu tenho na consideração da solução. Então você começa a ver a jornada, quando você começa assim, que problemas eu tenho na consideração da solução? Cara, o cara não está entendendo a minha solução ainda. Falei com ele, o site não deixou claro, o meu remate não deixou claro. O que que eu tenho que comunicar? Então, se você não escolhe Mário, uma forma de se comunicar unificada que você tem que testar, só para você ter uma ideia, na Start Growth aqui nos últimos 3 anos mudei 3 vezes. Não mudei mais na Start Growth, porque a gente tem que dar uma segurada às vezes, né? Mas assim, os testes mostraram que eu já tenho uma outra forma de comunicar a empresa melhor, os testes de marketing digital, né? Daí o tempo ainda não deu tempo de mudar o site ainda, mas vocês vão ver, logo logo vai ter um site da Start Growth novo aí. Então, tenta unificar, tenta escolher um foco. Se você atende todo mundo, você não fala com ninguém. Tenta falar. Lembra? Uma das aulas que eu falei aqui, eu até mostrei. Tenta o cara chegar no seu site, você fala, quem é você? Lembro disso. Lembra disso? Então, quem é você? E aí você começa a definir. Primeiro você pode fazer algo para você entender quem mais entra. Depois você pode fazer, né? O que que seu marketing digital está gerando, né? Às vezes você não consegue controlar isso lá no Google Ads, né? Você controla dentro do site. Depois que você vê no seu site lá 10 bolinhas, né? De quem é você, Mário? Vai ter 10 bolinhas para você escolher. Ele vai clicar naquele né? Não, não é tão assim. Deixa eu até arrumar aqui, né? Não é tão bobinho assim, né? Você tem que criar uma estrutura de comunicação, né? Mas imagine em bolinhas, o cara entrando no site e fala, que bolinha é você? Ele clica, no final do mês você vai ver qual bolinha foi mais clicada. E aí você fala, puta, tem gente chegando mais aqui desse segmento, vou focar nesse. Essa é uma forma de escolher também, porque às vezes não tem como remar como a maré. Sim. Eu gosto de remar com a maré. Entendeu? O que que tá, que nem a gente aqui, cara, só para você ter uma ideia, né? A gente investe em 9 segmentos na Start Growth, eu já falei isso para vocês, né? Só que existem milhares. Por que que a gente abriu a escola de negócios? Porque, sei lá, cara, teve meses que foram 10%, teve meses que foram 20%, teve meses que foram 30% dos leads que se cadastravam eram desses 9 segmentos, eram os SALs nossos. E daí a gente olhava, pô, tem 70% de pessoas aqui que até tem um negócio legal, às vezes a gente fala nem sendo do segmento, se a gente gosta do negócio, porque inovação é isso. E aí a gente vê que, cara, a gente tem que montar alguma coisa para esse público aqui. Entendeu? E aí nasceu um novo negócio aqui no nosso caso. Você é a mesma coisa, né? Tem que olhar isso como uma oportunidade, muitas vezes. Às vezes eu vejo empreendedor tomando assim, pô, cara, só chega cliente pequeno aqui, eu quero os grandes. Cara, o que que você faz pro pequeno? Às vezes seu produto consegue uma pequena adaptação vender para o pequeno. Tem um monte de pequeno querendo isso. Já tem ciclo. Aí o ciclo de venda muda. Tem uma série de coisas que muda, né? Muda. E aí, de Muda tudo. novo, Preço Mário, muda. isso. E aí, Mário, o que que é? Uma decisão. Preço muda. Mário, preço para mim é campanha. Qual que é a campanha do mês, da Perfeito. quinzena, ou do bimestre, ou do trimestre? Preço para mim nunca, porque preço nunca é só preço. Né? Preço é bônus, é o que que eu vendo É a junto, oferta, né? é a oferta como um todo, exatamente. É. Qual que é os upsells e cross-sell que eu posso vender com esse preço, né? Qual que é a vantagem que o cliente tem que sentir. Então, precificação, bom ter esse pacote, eu vou testar isso esse mês, com este público. Eu já contei uma historinha aqui para vocês, mas eu, quando era vendedor, uma vez eu cheguei pro meu líder e falei, cara, a galera não tá comprando o sistema, era um ERP na época, sei lá, 1000 anos atrás, né? E aí eu falei para ele, cara, a galera não tá comprando por causa de preço. Eu lembro que era R$ 200 a mensalidade.
Daí eu falo, beleza, é preço, vamos ver se esse vendedor é bom mesmo. Na época era eu o vendedor, né? E aí, vamos ver se esse vendedor é mesmo. Eu falei, é preço, né? Na minha tabela lá tava tudo preço, 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 preço. Daí ele falou, e se a gente fizer a 99? Eu falei, deixa eu testar. Fiz 9 vendas no mês. Recorde da empresa, porque era preço. Agora, quando o seu vendedor fala isso para você, você dá o desconto e não vende, fique esperto com esse vendedor. Não era preço, ele tá mentindo para você na resposta. Entendeu? Ou cria uma do 99 e pode fazer, ah, é preço ainda, então 59,90, 29,90, né? A gente não chegou nisso, né? Mas isso é descobrir, porque, né? Às vezes Às você vezes, tem casos que nem de graça o cliente vai querer, né? Se não tiver porque casado a isso, solução a com a dor, com uma série de comunicação, coisas, comunicação, ele exatamente, fala, não, é legal, mas não me interessa. exatamente. Alguém mais quer comentar alguma coisa, gente? Gente, então gratidão aí pelo tempo de vocês, né? Eu só vou fazer a finalização aqui da live, então, né? Então, tipo, inclusive falar, né? Na próxima semana, até anotei aqui, na próxima semana a gente vai falar sobre como usar a semana que vem que eu falo de experimentação, ó. Como que a gente usa a experimentação para acelerar o crescimento de SaaS B2B, tá? Eu vou mostrar, inclusive, para quem quiser depois, é só responder o NPS aí, né, Carlinha? Você já vai mandar para nós, Carla? Acho que a Carla tá aí. Já vai mandar o NPS para a gente ali. Quem quiser, sempre algum framework, alguma coisa, responde o NPS para nós, para falar, inclusive, como é que foi essa aula. E se precisar de algum framework que eu apresentei aqui, é só pedir que a gente envia, tá bom? Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre como usar a experimentação para acelerar o crescimento, né? Então, quem aí tá vendo essa live no YouTube e não tá inscrito, se inscreve aqui para receber o link para participar, que na hora que a live vai começar, você pode entrar no grupo ali também, e o grupo sempre é para ter os avisos, né? E para quem quiser aí descobrir se a startup está perdendo oportunidade de crescimento, marca aí com a gente uma análise de potencial. Se você tem um SaaS B2B, né? A gente quer falar com você, né? É gratuito essa análise, você recebe no final ali as respostas de como que você tá ali dentro de 7 pilares que a gente analisa startup, né? E inclusive nessa conversa que a gente faz aí com empreendedores, né? A gente analisa a sua operação, né? Identifica o principal gargalo, mostra quais são as maiores oportunidades aí para acelerar o negócio. Então, se fizer sentido para você, clica ali no link também. Clica no link, não, clica na página ali da startgrowthacademy.com.br, é só se cadastrar. E, gente, se tiver qualquer dúvida sempre sobre esse assunto, tem o grupo ali que vocês podem conversar comigo, me chama ali no individual, me chama no direct, tá bom? Adoro conversar sobre isso, dar uma resposta ali, às vezes, de uma coisa pontual que vai fazer você caminhar ali, me manda mensagem ali no grupo e agradeço toda a participação de vocês aí, principalmente se vocês responderem ali o NPS, para saber se está tá cada vez melhor. E se preparem que a partir dessa semana eu fechei agora a minha estrutura aqui e a gente vai começar a bombar essa live aqui, porque eu já estou me sentindo mais confortável e legal que vocês estão me ajudando nisso. Muito obrigado, tá? E até a próxima semana, gente. Até mais. Tchau, tchau.